Meu amigo vascaíno, clima quente em São Januário, muito protesto por parte da torcida do Vasco e a situação do treinador Carille praticamente insustentável após o jogo de ontem. A gente vai fazer esse vídeo resenha para a gente simplesmente falar um pouco da atuação do Vasco diante do Puerto Cabelo, fazer uma reflexão, porque são 4 meses de trabalho do Caí, sem evolução nenhuma. Agora, mais do que o Carilli, a estrutura do departamento de futebol do Vasco da Gama precisa ser alterada. O Carilli não é o único problema, e é sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Eu peço a você, torcedor do Vasco, que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia, para você se inscrever no nosso canal e vir a fazer parte da nossa família. É importante a sua inscrição para que a gente possa ter voz ativa aí, para a gente cobrar essa diretoria. Pessoal, ontem, mais uma atuação muito fraca do Vasco da Gama. O Vasco simplesmente venceu ontem porque era impossível perder. Se a gente fizer um combinado aqui dos youtubers, a gente vence essa equipe do Puerto Cabelo. É uma equipe aí amadora, é uma equipe muito fraca. Dificilmente o Vasco vai ter a quantidade de oportunidade que teve numa partida de campeonato brasileiro de Série A. E o Vasco foi incompetente ontem para fazer o gol. Ah, Laureano, mas que o goleiro defendeu, pegou muito. Finalização, amigo, é fundamento do futebol. Você tem que acertar, faz parte aí do treinamento. O jogo foi 1-0 em termos de tabela. Não foi bom. O Vasco, apesar de ter ficado com os 3 pontos, todo mundo que for jogar com esse Puerto Cabelo vai ganhar, no mínimo por um gol. É a equipe mais fraca aí do grupo. E hoje o Vasco da Gama vai ter que torcer para um tropeço do Lanús lá no estádio La Fortaleza, na Argentina. A gente vai ter que torcer para um tropeço lá. Porque se o Lanús vencer, aí por mais de um gol de diferença, já ultrapassa o Vasco no saldo de gol. O Lanús e o Puerto Cabelo ainda não jogaram com essa equipe. Perdão, o Lanús e a equipe do Melgar ainda não jogaram com essa equipe do Puerto Cabelo em casa. Então, preocupa. Mas o seguinte, acabou o jogo de ontem. O Carille é um cara que não está preparado para ser treinador do Vasco. Me pegou até de surpresa, porque é um treinador que passou pelo Corinthians, um cara que viu muita cobrança lá no Corinthians, sair correndo da forma como ele saiu ontem de campo. Foi vaiado pela torcida do Vasco, porque são 4 meses aí de trabalho do Caí, sem o Vasco apresentar nenhuma melhora tática e técnica. O Vasco muito mal. Diante do Sport, o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, o Vasco pode ganhar? Pode ganhar. Mas o Vasco não vai ter essa facilidade que teve ontem. A situação do Carille é simplesmente insustentável. O
Carille ontem, mais uma vez, entrou numa queda de braço com o torcedor vascaíno, colocou a culpa na torcida pela atuação apática que o Vasco teve no segundo tempo. A culpa é da torcida, né? O trabalho dele é formidável e a gente está indo para um caminho muito perigoso aí no Vasco. Por quê? Diante de todo esse cenário, tem um jogador aí que não deveria comprar o barulho do treinador e que está comprando. E jogador que está até um pouco abaixo daquilo que pode render, como é a situação do goleiro Léo Jardim. E ontem também colocou a culpa na torcida. O próprio Vegetti, que fez o gol aí, tem muita moral com a torcida, questionou também a torcida. Então parece que a torcida do Vasco virou o problema aí da situação. Mas diante disso, tá, a situação do Carille está insustentável. Já era para ter sido demitido pelo menos aí há 2 semanas atrás. No mínimo, existem opções aí no mercado, como Dorival, né? Como a situação do Diniz, do Tite. Tem opções no mercado, fora os treinadores aí estrangeiros aí. Agora, o problema do Vasco não é só aí do Carille. O material humano que foi dado para o Carille é muito fraco. Não adianta o Carille ser mandado embora e a manutenção do Marcelo Santana continuar. O Marcelo Santana, de 8 reforços esse ano, só acertou uma contratação até aqui, que foi o Nuno. O restante não disse o que veio. O Vasco gastou 50 milhões de reais, tá? No Nuno. Até justifica que o Vasco pagou porque ele está rendendo, mas até aqui o Lloyd e o Carré, aparentemente, são jogadores que não vão dar certo aqui do Vasco, muito abaixo do esperado, mas muito abaixo mesmo. E o trabalho do Marcelo Santana precisa ser avaliado também. Agora, o mais culpado disso tudo, gente, não é o Carille, não é o Marcelo Santana. É quem mente para você e diz para você, torcedor do Vasco, que esse plantel aí está entre os 8 melhores do Brasil. É quem diz para você que esse time não precisa de reforço. Quem é o maior culpado é quem contratou o Carille, é quem contratou o Marcelo Santana. Esse é o maior culpado. Porque, assim, essas pessoas estão fazendo um trabalho ruim dentro do Vasco da Gama. Por quê? Porque foram contratados por alguém. E como se não bastasse toda essa humilhação fora de campo, o torcedor do Vasco também dentro de campo aí, com esse time esse ano. Ontem, se a prioridade é a Copa Sul-Americana, o Vasco colocou o que tinha de melhor. Cara, o Vasco faz um segundo tempo tão ruim igual fez ontem, amigo, o Vasco não vai chegar a lugar nenhum desse jeito. Então, é o seguinte, o mais culpado disso é o Pedro, né? E sinto muito, tem muita gente que passa pano, mas é o Pedrinho o principal culpado. Tirando o Carille e não mudando a estrutura do departamento de futebol do Vasco, continuando com o Marcelo Santana, não contratando reforços, vai ficar muito difícil para os gigantes da colina. Agora, o trabalho do Carille contestável e insustentável no Vasco da Gama. Vai ser demitido, se não for hoje aí, na próxima vez que ele perder 2 partidas consecutivas, ele não vai aguentar, saiu fugido ontem correndo, não vai aguentar, e é essa a situação. Não vai aguentar a pressão. É uma questão de tempo essa demissão aí do Carille, infelizmente, porque a gente está
ou estava na expectativa que esse trabalho dele desse certo no Vasco, e infelizmente, perfeito. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu.